Oiê, bem-vindos a mais um Giro Pop. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre várias coisas. Não precisa nem o que falar, né? Que tem o Pose, tem Pose, tem Legendary. Então, hoje nós vamos giropopar, mas antes disso, vamos lá curtir, né? Tudo. Vai logo, né? Que a gente já sabe o que tem que fazer. Enfim, eu já falei até no outro vídeo, mas a importância de você ter pessoas LGBTQIA+, em visibilidade na cultura e no lazer e consumindo e tudo mais é super importante, né? E a gente tem várias coisas que hoje estão mainstream, né? Ou seja, que estão para todo mundo ver, que estão aí na TV, que estão aí no público, na mídia e tudo mais. Então, tem o RuPaul's e todas as suas bilhões de temporadas aí, e todos os programas e todas as coisas que as queens fizeram, né, que foram braços aí saindo de RuPaul's, que são uma grandiosidade de grandes coisas aí, de grande representatividade e tudo mais. Tem Pose, que veio dos ballroom e tudo mais, que vem de Paris is Burning, que também é outra coisa que foi super importante, que retrata tudo isso daí. Várias cantoras e cantores que são LGBT, né? Então, por exemplo, a Pablo Vittar aqui no Brasil, o quanto, né, ela também tá por aí, né? Então a gente tem vários elementos, né, que estão aí, que fazem sucesso, que trazem essa representatividade aí, a discussão e tudo mais, o que é importantíssimo e é ótimo, e parabéns, e vamos lá, ninguém para a bunda, não é assim? Como é que é? Não acredito que é a música da Pablo Vittar, gente, não pode. Enfim, e eu queria falar algumas coisas, que é o quanto tem uma coisa muito positiva e uma coisa muito negativa da gente tornar as coisas mainstream, e é daí que surge a maioria das polêmicas em torno dos programas e tudo mais. Então eu queria falar um pouco mais sobre isso. Então, se a gente olhar pra RuPaul's Drag Race, se a gente olhar pra primeira temporada, rolou muito uma polêmica, que inclusive a Chanel, que se revoltou e que saiu do programa, né, falou que, tipo, colocava meio que uma caixinha do que eu quero como drag pra ganhar o RuPaul's Drag Race, que colocava a Rebecca lá só porque ela era bonita e queria deixar ela no programa, que era meio que o que eu vou colocar numa caixinha do que é drag pra expor para o mainstream, o mundial, as pessoas que não conhecem, né? E meio que pegou todo o mundo drag, que tinha um bilhão de coisas, e quis colocar numa caixinha que consiga ser vendida para o público que não entende o que é aquilo. Então dá pra colocar uma coisa muito diferente do que as pessoas vão consumir, porque elas não vão consumir e aí não vai ser mainstream e tudo mais. Então, o quanto também a gente já pode começar com essa discussão, o quanto é bom a gente pegar uma coisa que tem toda uma cultura e dar uma reduzida pra conseguir vender isso como um produto e como mainstream, que é bom pela representatividade que traz, pelo ibope que traz, pela discussão que traz e tudo mais, mas é ruim porque perde um pouco da diversidade e de tudo que era aquilo. Já começa um pouco com esse pró e com esse contra e essa discussão, né? Que aconteceu com o RuPaul's, que foi modificando isso, editando um pouco mais também, né? E aí, por exemplo, um problema que acontece muito é que as pessoas, elas conhecem o mundo drag que vem RuPaul, elas conhecem, sabe, um pouco mais e aceitam e estão imersas e tudo mais, só que aí elas medem as outras drags, por exemplo, brasileiras, com a régua do RuPaul, o que não faz sentido nenhum, porque às vezes elas faziam drag muito antes de acontecer, porque muitas das drags faziam já isso antes de RuPaul acontecer, porque elas às vezes seguem tendências diferentes, porque a história do drag do Brasil foi diferente da dos Estados Unidos, e aí elas são acusadas de copiar coisas que foram feitas pelas drags de RuPaul só porque elas são famosas, né, mundialmente, e você conheceu aquelas primeiro, e depois foi conhecer as brasileiras, mas às vezes as brasileiras faziam antes. Só que você tá acusando porque você conheceu outro. Mas enfim, tem todo esse problema, né, de você achar que todo mundo drag e tudo que é essa cultura é daquele jeito que você vê na TV, e não é assim. Então tem esse problema, você precisa saber que aquilo é um retrato que tem que ser, que foi colocado desse jeito pra ser mainstream, e não que aquele represente toda a realidade do mundo drag, né? Eu acho que cada vez mais, sim, o programa tem mostrado algumas coisas e tem tentado se diversificar mais, mas ainda assim não é. Inclusive, isso já foi criticado por várias drags e tudo mais, mas enfim. Eu acho que esse ponto é um ponto muito característico, por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, a polêmica que deu Legendary lá, explicando rapidamente pra quem não sabe o que é, Legendary é um programa da HBO que mostra a competição de ballroom, que é o estilo onde acontece Vogue, né? Onde tinham os bailes da população LGBTQIA+, também, onde foi Paris is Burning, que é um filme aí também que mostra muito isso. Essa coisa toda aí de voguear, né?
e que eu não sei dançar, obviamente, como você consegue perceber. Mas enfim, tem o Vogue, que eram competições de dança e tudo mais. E tanto Pose quanto Legendary quanto RuPaul's, eles vêm dessa cultura de Paris is Burning, que é a cultura do ballroom, né? Inclusive, assiste tudo isso daí pra você entender o que eu tô falando melhor. Mas enfim, e rolou uma polêmica, rolou uma discussão dentro do programa entre uma jurada que foi convidada só por aquele programa e um jurado fixo, né? Porque essa jurada que foi convidada, ela era muito da estrutura do ballroom, né? E ela tacava o shade, que pra quem não sabe também é quando você tá uma zoada e não sei o que e tal. Então ela zoou com a plateia, ela zoou com os participantes. E aí rolou um atrito, né? E tudo mais. E aí o jurado fixo foi lá e começou a falar assim, não, você é só uma convidada, né? Você baixa a bola aí, entendeu? Foi mais ou menos isso. Só que aí rolou um atrito, porque na verdade, se você olha pro ballroom, pro shade, que era uma coisa clássica do ballroom, pra esse atrito que tinha entre juiz e plateia e convidado, isso era normal. Se você assistiu Pose também, você vai ver que tinha esse atrito o tempo todo entre Pray Tell e a Candy. Então é meio que a cultura do ballroom é assim, como ela colocou ali, inclusive. Mas ela foi super criticada porque ela teve esse comportamento e tudo mais. E basicamente é porque as pessoas, às vezes, elas não entendem a cultura do ballroom. Elas não entendem de onde veio, elas não entendem como funciona, elas não entendem nada. Elas querem medir aquilo com a régua do que ela conhece, que não é o ballroom. E foi exatamente isso que, inclusive, o juiz fez, né? O juiz que não é do ballroom, ele é um juiz fixo que tá lá pra julgar as pessoas que estão fazendo coisas que pertencem ao estilo e à cultura do ballroom, mas ele mesmo não conhece. E ele mesmo fala que ele tá lá só pra julgar os looks, mas aí ele fala de outras coisas que não são os looks, né? Enfim, esse juiz tá sendo, inclusive, super criticado. Vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Mas é essa questão, né? Você pega uma cultura, ou inclusive várias casas do ballroom que estão lá, pra serem julgadas por pessoas que nem pertencem ao ballroom, mas que pertencem à TV, pra dar peso, né, pra aquilo lá. E isso já se torna um pouco problemático aí, mas aí você tem esse atrito entre alguém que tá imerso na cultura do ballroom e alguém que não está. Enfim, e basicamente é você pegar alguma coisa e querer que se torne mainstream, mas pra se tornar mainstream, você vai jogar com uma régua que não é régua do ballroom, é uma régua que vai ser vendida pro público. E, né, isso resulta em polêmica, resulta em ter que rever, e, enfim, né, várias coisas nesse sentido. Então, de novo, é bom porque traz visibilidade, mostra pras pessoas, as pessoas começam a perceber isso, e visibilidade e tudo mais. E é ruim porque você tem que colocar aquilo lá numa caixa que possa ser vendida como um programa. Eu, pelo menos, não consigo falar, mas é melhor do que pior, é pior do que melhor. É muito difícil a gente falar sobre isso. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer é exaltar o que tá acontecendo de bom e de melhor e apoiar isso e cutucar para também as coisas que são de pior se tornem um pouco menos piores e façam parte do melhor, né? Eu não acho que tem que ser cancelado. Eu acho que, inclusive, a política do cancelamento é uma merda. Eu vou ser cancelado, talvez, falando isso, kkk. Mas, enfim, apoiar sim, porque é uma coisa importante que se seja vista, mas que, né, falar o que você não concorda e tudo mais para que seja mudado. E falando um pouco, por exemplo, da Pabllo Vittar, a gente olha a Pabllo Vittar e tem que pensar um pouquinho assim. Será que ela teria feito tanto sucesso quanto ela fez se ela não fosse uma drag tão masculina, se ela não fosse uma drag que tem traços brancos, mais padrão? Eu não tô nem criticando ela, porque eu acho ela maravilhosa, entendeu? Eu acho que ela tem que fazer sucesso mesmo, eu acho que ela é talentosíssima. Ela é a única que consegue misturar 50 bilhões de ritmos numa música só, né, rajadão? Mas, pra ela ser mainstream, ela precisava se encaixar num molde do que é beleza e de como as pessoas enxergam que é uma drag aceitável, porque se fosse uma drag mais masculina não seria. Inclusive, o que é masculina, mas enfim. E é ótimo que ela faça um sucesso estrondoso e tudo mais, mas a gente precisa olhar também pra essa questão do quanto a gente só tá apoiando de repente ela porque ela é mais feminina, não tá apoiando outras drags talentosíssimas também. Que ela abra portas e caminhos pra outras drags também serem olhadas, como já está acontecendo, né? Sem esse fator de como uma drag precisa ser. Inclusive, se você olha pra própria RuPaul, né? A RuPaul, antes de ser a RuPaul, né? A RuPaul, essa glamourosa, que, né, elegantérrima e tudo mais, que a imagem dela que é vendida hoje, ela tinha uma drag que inclusive tinha pelo no sovaco, era uma drag muito mais punk, assim, sabe? Ela fez sucesso quando ela se colocou numa caixinha do que pode ser colocada na TV pra ser mainstream, que é uma drag elegante, modelo e tudo mais. E aí ela, né, fez parte desse mundo e conseguiu fazer esse império todo, né? Então foi uma coisa que ela teve que se colocar numa caixinha, e essa caixinha tinha vários problemas? Sim, mas o quanto que ela avançou por conta disso, né? O quanto que ela abriu portas pra todo mundo drag, pra todas as pessoas, sabe? Eu não sei nem dizer, por exemplo, se a Pabllo Vittar teria feito sucesso se não tivesse
tivesse vindo o RuPaul antes, porque, sabe, abriu portas e caminhos, as pessoas começavam a enxergar as drags diferente, né? Não tô falando que ela não faria sucesso também, porque não dá pra saber, mas que abriu portas é inegável. E existem várias críticas que as pessoas fazem a RuPaul, sim. E eu acho que tem que fazer crítica no sentido de, se ela tá tendo um comportamento que é transfóbico, vamos atacar. Se ela tendo um comportamento que não é aceitável, vamos atacar. Mas, sabe, eu acho que tem que também perceber o quanto que tudo isso que ela fez de se colocar numa caixa que era de um certo jeito e tudo mais, era necessário pra você conseguir tudo que conseguiu, né? Então, sabe, eu acho que a gente precisa perceber que as coisas não são preto no branco, né? Como tudo nesse canal. A gente precisa olhar as várias facetas pra entender essa coisa que é muito complexa, né? Em vez de só apontar o dedo no que tá ruim, cancelar e tudo mais. E talvez falem que eu tô passando pano pra RuPaul, talvez falem que eu tô passando pano pra RuPaul. Mas ok, se você acha, provavelmente é porque você está me colocando no preto ou no branco e não no meio, né? Que eu faço essa coisa de tentar perceber o que tá por trás e o que é bom, o que é ruim e tudo mais, né? E eu acho que as pessoas precisam ter esse olhar pro mundo deixar de ser essa dualidade escrota de time de futebol, entendeu? Enfim. É isso, gente. Espero que tenha sido legal, que você tenha conseguido olhar com outros olhos e tentar se perceber aí no meio desse mundo, essa suruba de informação, né? Que a gente coloque críticas para melhorar tudo que a gente não concorda com as coisas, mas pensando bem nelas, pensando se faz sentido e apoiando para que ela continue crescendo, né? Assim como o Super Drags não foi apoiado e não cresceu. Tá bom, tinha vários erros. Eu vou voltar no Super Drags, porque eu já falei disso nesse canal. Mas enfim, Super Drags tinha tanto potencial, podia ser tão bom e tinha problemas, mas aí a gente corrige os problemas e continua, né? A gente não cancela, porque a importância disso era gigantesca. Enfim, tá dando tchau, né? É isso, tchau!